Olá pessoal, tudo bem? Essa semana a gente vai estudar uma das matérias mais importantes quando você pensa em resolver problemas. Nós vamos estudar juntos sistemas de equações lineares. Não é nada de outro mundo. A única parte assim mais complicadinha é fazer a interpretação dos problemas para montar o sistema e resolvê-lo. Mas antes de falar disso, vamos discutir rapidinho alguns aspectos conceituais, algumas palavras importantes. Veja só. Em primeiro lugar, para a gente poder falar sobre sistemas de equações lineares, a gente tem que saber primeiro o que é uma equação linear. Bom, veja só, como eu te falei, não é nada do outro mundo. Uma equação linear é aquela que relaciona as incógnitas, as letras que a gente quer descobrir, apenas por operações elementares. Então, não vai ter multiplicação de letra, não vai ter divisão por letra, não vai ter letra ao quadrado, letra ao cubo. As letrinhas vão estar soltas nas equações, na equação, vai estar multiplicada por um certo número, pode ser um número inteiro, pode ser um número quebrado, pode ser um número positivo, um negativo, e dando igual a um certo valor. Por exemplo, essas daqui. Uma equação linear rapidinha aqui, ó. X mais y é igual a 7. Outra, 3x menos 2y mais 9z igual a 10. E assim por diante. Você pode montar equações com quantas incógnitas, com quantas letrinhas você precisar. Agora, isso daqui são alguns exemplos do que são, né, equações lineares. Agora, o que é a solução de uma equação linear? Veja só. A solução de uma equação linear é a sequência de valores que torna a igualdade verdadeira. Então, por exemplo, se eu pegar essa equação aqui, ó, 2x mais y menos z é igual a 7. Vamos analisar essa sequência de valores para ver se ela vai servir. Olha só. Essa sequência de valores 185, na ordem que ela está escrita, e isso é muito importante de observar, na ordem que ela está escrita, significa que o x tem que valer 1, o y tem que valer 8 e o z tem que valer 3. Vamos ver se vai dar certo. Se substituir e bater o resultado é porque é uma solução. Então, nessa equação, quando x vale 1, o y vale 8 e o z vale 3, a equação vai ficar 2 vezes 1 mais o y, que é 8, menos o z, que é 3, tem que dar 7. Vamos ver. 2 vezes 1, 2. 2 mais 8 dá 10. 10 menos 3 dá 7, que é igual a 7. Ok. Portanto, esse triozinho, essa terna ordenada que a gente fala, ou esse trio ordenado do 1, 8, 3, é a solução da equação. É uma solução. Atenção, turma, é uma solução. Podem haver mais, podem haver várias aqui. Numa equação linear sozinha, você pode jogar infinitas soluções. Tem um monte de soluções que você pode querer chutar aqui de valores para x, para y e o z correspondente que satisfaz a equação. Agora, a ordem é importante. Escrever 1, 8, 3 é o x valendo 1, o y 8 e o z 3. Por exemplo, se eu trocar a ordem e escrever assim, agora eu estou dizendo que o x vale 3, o y vale 8 e o z vale 1. Então, a hora que a gente montar a equação, nós vamos ficar com 2 vezes o x mais o y menos o z tem que dar igual a 7. Vamos ver se vai bater dessa vez. 2 vezes o x, que é 3, mais o y, que é 8, menos o z, que vale 1, vai dar 6 mais 8, 14, menos 1 dá 13. E 13 é diferente de 7. Então, o trio 3, 8, 1 não é solução da equação. Não é solução. Não serve para resolver essa equação. Muito bem. Agora que a gente já falou bem rapidinho aqui do que é uma equação linear, a gente agora pode querer se perguntar, então, o que é um sistema de equações lineares? Um sistema de equações lineares é um conjunto de equações daquele formato que eu acabei de te falar, que podem ter uma solução em comum ou não.
Então a gente diz assim, é um conjunto de equações lineares e simultâneas. Por exemplo, esse aqui, que é um sistema com duas letrinhas e duas equações, a gente chama 2 por 2. E esse aqui, que é um sistema que tem três equações com três letrinhas, 3 por 3. É importante, turma, caso exista a solução de um sistema de equações, tem que ser a solução que sirva em todas as equações ao mesmo tempo, que torne todas as equações verdadeiras ao mesmo tempo. Tá aqui, ó, pus já essa observação aqui para você também. Bom, para achar quem é esse par ou quem é esse trio de soluções, né? Esse trio de valores que vai servir no seu sistema em todas as equações e tornar todas elas verdadeiras, a gente tem alguns procedimentos clássicos para resolver, que é o que nós vamos falar aqui agora. Pergunta então, última pergunta que nós vamos resolver agora. Como resolver um sistema linear? Existem dois métodos clássicos, o método da substituição e o método da adição, também conhecido como método do escalonamento. Eu vou pegar aqui o mesmo sisteminha só para mostrar para vocês como é que eu poderia resolver das duas. Eu já vou adiantar que eu sou fã do método da adição, acho mais rápido. No método da substituição, a gente vai fazer o seguinte. Você vai em uma das equações, deixa uma letra sozinha. A hora que tiver escrito, ó, essa letra é igual a tanto, você pega esse valor da letra, substitui na outra equação, para que a outra equação fique apenas com uma letra para descobrir o valor dessa letra. Aí você volta na outra equação e termina de resolver, para descobrir a outra letra. Mais ou menos assim. Nesse sistema, se você vier nessa equação, você pode deixar o y aqui sozinho e mandar o 2x para o outro lado. Então, você vai descobrir que o y é igual a 8 menos 2x. Uma vez que o y é 8 menos 2x, você pode substituir essa expressão no lugar do y na outra equação. 8 menos 2x. Então, essa próxima equação, 3x mais 2 vezes y é igual a 13, vai ficar com apenas a letra x. E agora, você resolve ela normalmente, ó. 3x é igual a 3x mais 2 vezes 8, 16. 2 vezes menos 2 dá menos 4x, é igual a 13. Então, eu vou ficar com 3x menos 4x, que vai dar menos 1x, igual a 13, que vai para o outro lado e passa para lá, menos 16. Menos x é igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, o x vai ser 3. Então, 3 é o valor de x que torna verdadeira as duas equações. Agora, para descobrir quem é o y correspondente, é só substituir o x aqui, ó. O x que nós descobrimos deu 3. Então, o y que estamos procurando é 8 menos 2 vezes 3. O y vai ser 8 menos 6, 2. Portanto, a solução desse sistema é o conjunto que contém apenas esse parzinho ordenado, ó, 3 e 2. Quando x vale 3 e o y vale 2, as duas equações ficam satisfeitas. Bom, esse método aqui é muito prático para usar em diversos contextos. Só que às vezes, se você tiver num sistema assim com mais de duas letras, pode te tornar um pouco trabalhoso fazer isso. Ou então, se uma das letras for uma fração, você vai ter que fazer conta de fração. Enfim, eu sou mais fã do método da adição. No método da adição, a gente faz o seguinte. Você vai olhar para o sistema e tentar escolher uma letra na intenção de fazer ela se anular quando você somar as equações, daí o nome, método da adição. Então, eu estou olhando aqui desse lado e eu estou vendo que tem um y em cima e dois y embaixo. Se tivesse menos dois y em cima, eu somaria e o y ia embora. Para que apareça dois y negativos em cima, não é difícil, é só multiplicar toda a equação de cima por menos 2. Aí a gente pode resolver o sistema dessa maneira, ó. Vamos multiplicar a de cima por menos 2 para acabar com o y que está embaixo. Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2 vezes 8, menos 16. Na equação de baixo, a gente permanece com 4x
mais 2y igual a 13. Veja só, então, que depois dessa multiplicação, a quantidade de y fica igual de sinal trocado. Agora eu posso adicionar as duas equações entre si e olha só o que vai acontecer. Desculpa, aqui é 3x, copiei errado. Devo 4x, pago 3x, vou ficar devendo 1x. 2y menos 2y se anula, não dá 0y, né? 13 menos 16 dá menos 3, multiplicou por menos 1, o x vale 3. Pronto, chegamos na mesma resposta. Para descobrir o valor do y, é só você voltar, por exemplo, nessa equação e substituir o valor correspondente. 2 vezes o x, que é 3, mais y, tem que dar 8. 6 mais y é 8, se o y for 2. Então, não importa o método de resolução que você usar, a solução do sistema, caso ela exista, sempre tem que ser a mesma. Quando x for 3, o y vale 2. Ah, professor, mas e se o sistema tiver mais de duas letrinhas e duas equações? Se ele for, por exemplo, um sistema 3x3. Vamos ver a seguir, olha só. Para resolver esse sistema que você vê aí do lado, você vai fazer o seguinte. A gente pode fazer por substituição. A gente pode, por exemplo, deixar a letra x sozinha na primeira equação, substituir o que sobrar nas outras duas. Aí, a partir das outras duas, você vai ficar com duas equações só com y e z. Aí você isola o y em uma, substitui na outra, mas vai dar muito trabalho. Nós vamos aqui usar o método da adição adaptado, que a gente vai chamar de escalonamento. O que a gente vai fazer? A gente vai cortar, a gente vai anular as letrinhas uma por uma. Então, por exemplo, eu acho que eu vou começar anulando a letra x. A hora que a letra x sumir, vão ficar só duas letras, e aí eu elimino mais uma para sobrar a última que falta. Veja só. Através de operações elementares, de novo envolvendo as equações. Veja só. Vamos lá. Na primeira equação eu tenho 1x, na equação de baixo eu tenho 2x. Para eliminar 2x, eu precisava que aparecesse aqui menos 2x, para eu poder cortar com esse. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou segurar essa equação na minha mão. Essa daqui eu não vou mexer. Eu vou reduzir o sistema de 3 para duas equações. Nossa, gente, que dificuldade de fazer uma linha reta aqui, credo. Pá, 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 pá. Aí, até passou de onde eu queria. Muito bem. Então, para eliminar o x da segunda equação, eu vou multiplicar essa equação por menos 2. O ideal é que você pegue prática de fazer essa conta de vezes de cabeça, tipo, menos 2 vezes x, menos 2x, com mais 2x, vai embora. Mas se você não tiver essa habilidade muito rápida, faça a conta, multiplica por menos 2. Vai ficar menos 2x, menos 2y, menos 2z, igual a menos 2 vezes 6, menos 12. Menos 2x com mais 2x, vai embora, sumiu, cortou, se anulou. 3y menos 2y vai dar apenas 1y. Z menos 2z dá menos z. 10 menos 12, menos 2. Pronto, apaga os traços das contas auxiliares e vamos lá. Então, veja só, o que eu fiz? Multipliquei essa daqui por menos 2, somei com a de baixo e virou... Somei com a de baixo para virar essa equação aí. Muito bem, já melhorou. Depois, para cortar o x da última equação, eu posso multiplicar a primeira por menos 3 para cortar esse 3. Então, eu vou multiplicar por menos 3, somar com a última e ver o que acontece. Ó. Se você conseguir fazer de cabeça, maravilha. Se não, você faz a multiplicação e anota ali. Ó. Menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes y dá menos 3y. Menos 3 vezes z dá menos 3z. Menos 3 vezes 6 dá menos 18. Pronto. Agora a gente junta aqui os equivalentes. Ó. 3x menos 3x se anulou. 5y menos 3y dá 2y. Menos z com menos 3z
dão menos 4z. 8 com menos 18 dá menos 10. Pronto. Apaga os traços auxiliares e fechou. Repare então que a gente reduziu. Nós reduzimos o sistema de 3 para 2 equações. Aquela primeira equação que eu passei eu ia falar circulei, mas eu não circulei, né? Eu fiz um retângulo em volta dela. Eu vou precisar dela daqui a pouco. Então daqui a pouco eu volto nela. Mas agora o meu interesse é resolver esse outro sistema aqui com essas duas equações. Agora, para eliminar uma letra, eu posso muito bem eliminar o... Bom, na verdade, eu poderia, talvez, dividir a segunda equação por 2. Mas vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar a primeira por menos 2 e somar com a de baixo. Olha só. Deixa eu vir para cá. Aí, pronto. Vamos pegar essa nova equação aqui, vou multiplicá-la por menos 2 e somar com a de baixo. Veja se você consegue acompanhar de cabeça, ó. Menos 2 vezes y, menos 2y. Com mais 2y, foi embora o y. Menos 2 vezes menos e dá mais 2e. Menos 4z dá menos 2e. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 com menos 10 dá menos 6. Então, se você conseguir fazer essa conta de cabeça, é até melhor. Se você não conseguir, ou se você tem dificuldade, não tem problema. É só você anotar. Ó, menos 2 vezes y, menos 2y. Menos 2... Ixi, apaguei um monte de coisa errada aqui. Opa, aí, menos 2y. Menos 2 vezes menos e, mais 2e. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Somou, esse com esse vai embora. Menos 4 com mais 2 dá menos 2, como está escrito ali. Menos 10 com 4 dá menos 6, como está escrito ali também. Quando você faz as contas de cabeça, você ganha um tempinho extra aí. Agora, turma, veja só. Ele é chamado método da adição ou escalonamento porque foi virando tipo uma escadinha, tá vendo? Agora a gente vai resolvendo as equações de trás para frente. Então aqui, por exemplo, ó, se eu multiplicar por menos 1, eu vou ficar com 2z igual a 6, perdão, 6. Passando 2 dividindo, z vale 3. Fechou. Agora eu volto naquela primeira nas equações que eu fui destacando. Ó. Nessa equação aqui, y menos z tem que dar menos 2. Como eu acabei de descobrir que o z vale 3, é só substituir e ver o que acontece. Vai ficar y, menos 3 vai para o outro lado, mais 3, menos o 2 que lá se encontra, vai dar y valendo 1. Agora que eu sei que o y vale 1 e que o z vale 3, a gente volta nessa primeira aqui e vamos descobrir quem falta, que é o x. X mais y mais z é igual a 6. Então vai ficar x mais o y, que é 1, mais o z, que é 3, tem que dar 6. X mais 4 dá 6 quando x for 2. Prontinho. Portanto, a solução desse sistema é um trio ordenado dessa vez. A solução é o trio. O x vale 2, o y vale 1 e o z vale 3. Fechou. Então, esse daqui é o método da adição adaptado, o método do escalonamento, em que você vai fazendo o sistema meio que descer numa escadinha, cortando equação por equação, até que sobre apenas uma letra. A hora que você sobra uma letra, você vai voltando nas anteriores para descobrir as que você ainda não sabe. Agora, a parte principal de sistemas não é só saber resolver, é saber montar, entender nos problemas como que você vai resolver eles. Veja comigo agora os próximos problemas que eu trouxe aqui para a gente treinar. Aqui, vamos começar com o exercício 4, está lá na sua apostila 2, na página 3. Diz o seguinte, uma coleção de 12 livros foi distribuída entre Augusto e Bárbara. Se Augusto tivesse recebido 3 livros a mais do que recebeu, então a quantidade de livros recebida por ele seria igual ao dobro da quantidade recebida por Bárbara. O número de livros que a Bárbara recebeu é... Bom, vamos pensar aqui primeiro, né? Vamos começar organizando os dados do problema.
Até aqui, ele falou que foi distribuído entre o Augusto e a Bárbara uma quantidade de 12 livros. Então, se a gente pegar aqui os livros do Augusto e da Bárbara, quantos livros o Augusto recebeu? Não sei. Vou dar uma letra. A de Augusto. E a Bárbara? B de Bárbara. Então, se a gente pegar aqui os livros, né, que o Augusto recebeu, eu vou chamar de A, e a Bárbara, B. A gente sabe que foram 12 livros ao todo, então a soma desses valores tem que dar 12. Mas aí o problema diz também que se o Augusto tivesse recebido 3 a mais do que recebeu, então se o Augusto tivesse recebido 3 a mais, então a quantidade que ele teria, A mais 3, seria igual ao dobro da quantidade de livros recebida por Bárbara. Só que atenção, a quantidade do Augusto seria o dobro da quantidade de livros recebidas pela Bárbara. Então, a quantidade do Augusto seria 2 vezes, igual a 2 vezes a da Bárbara. Só que aqui a gente precisa de tomar um cuidado. Afinal, se o Augusto recebesse 3 livros a mais, a Bárbara receberia 3 livros a menos. Olha a pegadinha. Então, se aumentasse 3 no Augusto, a Bárbara tinha que diminuir 3, como se ela tivesse dado 3 dos dela para ele. Aqui apareceu mais ou menos o sistema de equações que vai resolver esse problema. Então, ele quer saber o número da Bárbara. Como ele quer saber o que a Bárbara recebeu, a gente precisa de fazer sumir o A do Augusto. Esse exercício aqui está mais fácil resolver por substituição. Ó. Vem nessa equação aqui e escreva que o A é 12, pula para lá, menos B. Essa é a quantidade do Augusto. Substitua essa quantidade aqui. 12 menos B é o valor a quantidade do Augusto, mais 3 igual 2 vezes B, 2B, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Agora é só manipular até aparecer o B. Ó. 2B pula para cá mais 1B igual 12 mais 3 dá 15. Pula para cá mais 6, 21. Então, 21 é igual a 3 vezes B, então o B de Bárbara vai ser 7. A Bárbara recebeu, portanto, 7 livros. Ô turma, é claro que nesse problema você também poderia ter testado as alternativas. Olha só, se fosse a letra A Bárbara teria recebido 8. Então, o Augusto teria recebido os outros 4 que faltam, né, dos 12. Mas aí, se você desse 3 a mais para o Augusto, ele ficaria com 4 mais 3, 7. E a Bárbara ficaria com 7 menos 3, 4. Não é o dobro. Mas sendo a Bárbara 7, então a letra A está descartada. Se a Bárbara fosse o valor da letra B, 7, seriam 7 para a Bárbara e 5 para o Augusto. Aí, se você passa 3 a mais para o Augusto, ele fica com 8. E aí você tira 3 da Bárbara, então ela fica com 4. E 8 é mesmo o dobro de 4. Então, a única alternativa aqui certa é a letra B. Na pior das hipóteses, nesse caso, por exemplo, você poderia ter testado os valores. Agora, olha esse próximo probleminha. Se você quisesse fazer isso por adição, você teria primeiro que dar uma arrumadinha na segunda equação, fazendo distributiva, passando letras para um lado, números para o outro, reduzindo o sistema a umas equações mais simples, e aí você multiplicaria por algum número na intenção de sumir com A. Mas nesse caso aqui, acho que foi mais fácil, você percebeu pela substituição. Agora vamos para o próximo. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Então, olha só, se você pegar as passagens de Lisboa, mais as de Paris, mais as de Roma, tem que dar 78 ao todo. Essa daqui é a primeira informação do problema, total de 78 passagens com esses 3 destinos. Agora, olha a segunda informação. O número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros conjuntamente. Então, o número de passagens vendidas para Paris é o dobro dos outros juntos, 2 vezes Lisboa mais Roma.
E sabe-se também que, para Roma, foram vendidas 2 passagens a mais que metade das vendidas para Lisboa. Então, para Roma, foram vendidas 2 a mais do que metade das de Lisboa. Pega as de Lisboa, divide por 2, soma 2, 2 a mais, dá o número de passagens de Roma. Ele quer saber qual foi o total de passagens vendidas para Paris e Roma. Então, ele quer saber o total de Paris e Roma. Então, ele quer saber P mais R. Paris mais Roma. Bom, o que a gente pode fazer aqui? Nesse sisteminha, a gente teria, então, 3 equações, como você vê aqui. A gente quer descobrir Paris e Roma. Repare que aqui eu já tenho uma equação que só tem 2 letras, R e L. Na primeira equação eu tenho as 3, mas se eu fizer a substituição do P aqui em cima, eu vou ficar com 2 equações então que só tem L e R. Descobrindo essas 2 junto com a última, eu posso finalizar. Então, esse daqui eu também vou fazer por substituição. Pega essa daqui, trava essa e substitua o valor do P nessa equação aqui. Essa equação, então, vai ficar assim. L mais o P, que é 2 vezes L mais R é igual a 78. Então, eu vou ficar com L mais 2 L's mais 2 R's mais R tem que dar igual a 78. Muito bem. 3 L's mais 3 R's é igual a 78. Dividindo tudo por 3, você vai descobrir que L mais R é igual a 26. Como eu quero descobrir Roma, é só eu isolar o L. L é igual a 26 menos R. Substituindo isso nessa equação aqui, a gente vai ficar assim, R, vou jogar para cá o 2, viu? Vem menos 2 igual ao L, que é 26 menos R, dividido por 2. Passa esse 2 multiplicando. 2 vezes R menos 2 é igual a, 26 menos R. Então, vou ficar com 2R menos 4 é igual a 26 menos R. Passa o R para cá, vai vir 2R, pulou para cá, mais um R, é igual a 26, pula para cá, mais 4. 3 R's valem 30. Então, o número de passagens vendidas para Roma é 10. Se o número de Roma é 10, então, para Lisboa, foram vendidas 26 menos 10, 16 passagens. Por último, a gente sabe que o total de Lisboa mais Paris mais Roma é 78. Mas olha só o truque. A gente sabe que Lisboa mais Paris mais Roma tem que ser 78. A gente quer descobrir Paris mais Roma. A soma de Paris mais Roma. Então, é só a gente jogar a Lisboa aqui. Não precisa nem descobrir quanto que foi em Paris. 16 mais Paris mais Roma é igual a 78. Então, Paris mais Roma, que é o que o exercício quer, é 78 menos 16. 78 menos 16 dá 66. Como está marcada na alternativa... Ih, fiz alguma coisa errada, fiz mesmo. Dá 62, gente. Que vergonha, continha de menos. Letra D de dado. Certo? Então, dessa vez eu vou até fazer assim para você conseguir ter uma visão mais geral de toda a resolução do sistema. O que eu fiz? Eu fui pegando, isolando uma, substituindo na outra, para ver no que ia acontecer. Se eu quisesse fazer aquele método da escadinha, primeiro eu teria que parar para organizar todo o sistema, fazer distributiva, fazer conta de divisão ali de frações, passar tudo as letras para o mesmo lado, números para o outro, tarará. Então esse daqui foi mais rápido fazer por substituição do que por adição, certo? Porque eu não teria que perder todo esse tempo para organizar o sistema. Bom, a apostila ainda trouxe para nós mais um exemplo de um probleminha
que tecnicamente não é um problema que envolve sistemas lineares, mas a gente pode usar a ideia de traduzir equações, várias equações para uma só, para conseguir resolvê-lo. Olha só, vamos fazer mais esse aqui para fechar. Diz assim: para delimitar um terreno retangular com 360 metros quadrados de área, veja só, um terreno retangular com 360 metros quadrados de área, deve-se construir uma cerca na frente, na parte da frente, e muros nas laterais e no fundo. Tanto a cerca quanto os muros serão padronizados na altura, de modo que os custos da produção dependem apenas das suas extensões, do seu comprimento. O metro da cerca construída custa R$10, enquanto o metro do muro construído custa 20. Descreva o custo total do cercamento em função do comprimento x da frente do terreno e calcule as dimensões do terreno de modo que o custo seja 1.560, considerando que, aqui que é o truque, ó, a frente do terreno é menor que as laterais. Então, a frente do terreno é um pedacinho desses pequenos, ó, aqui é a frente e os outros são as laterais e o fundo. Muito bem, vamos supor que a frente meça x, as laterais y e o fundo também mede x porque o terreno é retangular. Na letra A ele pede para a gente descrever o custo do cercamento em função do comprimento. Bom, aqui na frente vai ser passada uma cerca. Aqui na frente é cerca. Nas laterais são muro. Nas laterais e no fundo é muro. O preço do metro da cerca é R$10 e o preço do metro do muro é 20. Então, o custo total vai ser, vamos lá, o custo é o custo da frente, a cerca da frente, mais o muro na lateral, nas laterais, né? Laterais. Muito bem. Se a frente tem x metros e cada metro de cerca custa 10, então o custo da frente vai ser 10x. Agora, nas laterais, a gente vai passar muro. E o muro é R$20 toda vez que der um metro ali. Só que no muro, para dar volta no muro, né, de muro, você vai gastar o x do fundo mais o y de cima e o y de baixo, 2y. Então, essa daqui é a conta que calcula o custo, mas não está em função do x, que é o que o exercício pediu. Ele não quer que apareça y. Eu que botei y aí de louco. Bom, qual informação nós ainda não usamos? Não usamos o fato ainda da área ser 360. A área é base vezes altura. Base vezes altura é 360. Para que aquela fórmula de baixo fique apenas com x, eu tenho que substituir o y. Então, eu isolo o y, vai ficar 360 dividido por x e substituo aqui. Aí, agora sim, o custo vai ficar totalmente em função do x. Ele vai ficar assim, ó, 10x da frente mais 20 vezes x mais 2 vezes 360 por x, que é o valor da lateral y do terreno. Muito bem. Agora a gente pode dar um jeito de fazer continhas aqui, né, gente? Vai ficar custo de x igual a 10x mais 20 vezes x, 20x. Mais 20 vezes 2 dá 40. E 40 vezes 360 vai dar 1.440 dividido pelo x que está embaixo. 20 vezes 2 dá 40, vezes 360, 1.400, não, 14.400. Agora sim. Muito bem, então, o que a gente pode escrever a fórmula do custo de maneira mais simples é escrever 10x com mais 20, 30x, mais 14.400 dividido por x. Pronto, deixa assim. Não precisa de fazer mais nada. Na letra B, ele quer que você calcule as dimensões do terreno para que o custo total seja 1.560. Então, agora eu quero que esse custo
seja 1560. Então, substituímos e agora precisamos resolver. 30x mais 14.400 por x. Vamos lá. Virou uma equaçãozinha aqui, ó, só com x. Pula para cá o menos o 30x, vem. 1560 menos 30x é igual a 14.400 dividido por x. Passa o x multiplicando. 1560 menos 30x vezes x é igual a 14.400, distribuiu x vezes menos 30, x quadrado. X vezes 1560 dá 1560x. Pula para cá, vem menos 14.400, igual a zero. Agora, para dar uma melhorada nessa equação, né, gente? A gente pode cortar um zero em cada um, como se estivéssemos dividindo por 10. Multiplicar por menos 1, aí vai ficar 3x quadrado menos 156x menos 1440 igual a zero. Mas a gente ainda pode dividir por 3 para os números ficarem um pouco menores. Aí a gente vai ficar com x quadrado menos 52x mais, né? Porque eu multipliquei por menos 1. 480 igual a zero. Aí chegamos então nessa equação do segundo grau, que você pode resolver por Bhaskara e soma-produto. Tanto por Bhaskara quanto por soma-produto, você vai cair na mesma resposta. Vai dar aqui ou o x é 12 ou o x é 40. Muito bem. Só que lembra que agora há pouco nós escrevemos que o y era 360 por x? E o exercício disse também que a frente do terreno era menor que as laterais? Então, vamos voltar aqui. Como y é 360 dividido por x, a gente vai chegar em duas respostas possíveis. Se o x for 12, então o y vai ser 360 por 12, 30. Mas se o x for 40, então o y vai ser 360 por 40, que vai dar 9. Só tem um problema, né? Como a frente do terreno x é menor que a lateral, y, essa resposta aqui não serve. Então, a gente conclui que as dimensões do terreno, são x igual a 12 metros de frente e y igual a 30 metros de largura. Beleza? Turma, como eu te falei, a gente não caiu num sistema de equações lineares porque houve divisão de letra ali, divisão por x, teve multiplicação de y por x e tal. Mas, mesmo assim, a gente usa a ideia de montar equações e de substituir uma na outra para poder resolver e montar a equação do probleminha. Beleza? Bom, os demais problemas a gente resolve na aula virtual de quinta-feira ou na próxima aula virtual, tá bom? A gente se vê, pode tentar fazer todos os outros e a gente tira dúvidas também na próxima aula que a gente tiver ao vivo, tá? Tchau, tchau!